Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Vou falar hoje do empate do Flamengo de 0-0 com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Para mim foi a continuação do jogo da final, né, lá em Minas Gerais. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro. No primeiro tempo, então, criou várias oportunidades, mas dessa vez não conseguiu fazer nenhum golzinho para a gente poder sair com a vitória. É uma coisa que o Flamengo precisa urgentemente melhorar, é o poder de finalização. A gente consegue criar a jogada? Consegue envolver o adversário? Consegue marcar a pressão de uma forma correta, ordenada e recuperar a bola no campo de ataque? Consegue. Mas a gente consegue sair tocando do goleiro, passando pelo meio de campo, essa bola chegando com qualidade no ataque? Consegue. Mas a gente não consegue transformar as oportunidades que a gente tem em gols. E futebol ganha quem faz mais gols. Então, um exemplo claro para mim é esse jogo pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro. O Flamengo domina grande parte do jogo, cria oportunidades. Mais uma vez, o goleiro do Atlético é o melhor jogador em campo, mas o Flamengo não consegue fazer o gol e o jogo termina empatado, né? Então, acho que o Felipe Luiz tem que treinar esses caras. Não é falta de treino para mim. Para mim, ali é questão do jogador, sabe? Escolher a melhor jogada, caprichar mais no último passe. Quem for finalizar com mais vontade, mais capricho. A impressão que dá é que os caras não gostam de fazer gol, parece que tem vergonha de fazer gol. Dá uma pancada pro gol, tem uma bola. Só para exemplo, não vou ficar citando os exemplos, porque são muitos, assim. Mas para mim um exemplo que define bem é uma bola que o Flamengo chuta da entrada da área. A bola sobra pro Michael. O goleiro fecha bem o canto, o goleiro deles é bom, mas o Michael dá um toquezinho de nada na bola, entendeu? Bate com vontade, bate seco, escolhe um canto, olha pro goleiro, tira do goleiro, para poder fazer gol, senão não vai adiantar nada, né? Mas falando da estratégia tática do jogo, que mais uma vez o Felipe Luiz atropela o Atlético Mineiro, atropela lá o Milito. Dessa vez o Felipe Luiz já entra com 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Alexandro. Alexandro, que na minha opinião fez uma partidaça jogando nessa função. Então é mais uma opção tática que o Flamengo ganha, jogando com 3 zagueiros e um deles sendo o Alexandro, né? Dominou ali o lado esquerdo da defesa, tanto na marcação, tanto para sair jogando, tanto no apoio que ele dava, né? Ele não chegava na linha de fundo porque tinha o Ayrton Lucas para isso, mas o suporte que ele dá ali por trás do meio de campo, também achei bem interessante a partida do Alexandro nessa função de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Outro que, na minha opinião, vem jogando bem e mantendo um nível bom de atuações foi o Everton Araújo. O Everton Araújo, sem o Pulgar, né, que é um ótimo parceiro, dominou ali a cabeça de área do Flamengo. Então é um moleque que vem jogando bem, vem crescendo e é uma boa revelação nesse ano do Flamengo. O Flamengo com uma série de desfalques que já vem, né, desde as lesões, fora os lesionados, que a gente já sabe. Tinha Gerson, Léo Ortiz e o Plata, né, jogando na data FIFA. De La Cruz machucado, Arrascaeta foi fazer artroscopia. Então foi um Flamengo reserva, por assim dizer. Algumas posições era o reserva do reserva que estava jogando, mas mesmo assim fica evidente que não importa quem jogue, o Flamengo consegue ter boas atuações, né? Principalmente no aspecto tático, uma coisa que a gente sempre cobrava lá do Tite. Agora com o Felipe Luiz, a gente sabe que o time vai jogar bem. Infelizmente, tá com esse problema grave, na minha opinião, de não conseguir fazer gol. Dificuldade de botar a bola para dentro da rede e matar o jogo. No primeiro tempo, era para o Flamengo ter saído já pelo menos com 2-0, não consegue, volta para o segundo tempo,
30 do segundo tempo, o time cansa, porque já está jogando com reserva e reserva do reserva. Então as opções no banco eram só de meninos da base. Aí o Felipe Luiz segura o máximo que dá, faz as substituições lá corretas, entra o Lohan, entra o Cleiton, que é um bom zagueiro, mas o Flamengo, né, perde um pouco da força e o Atlético cria algumas jogadas, mas nada de preocupante ou de perigo excessivo para o Flamengo. O Atlético, como qualquer adversário nosso, em determinado momento do jogo vai conseguir criar suas oportunidades. E o Flamengo estava preparado também para não tomar gol, né? Em relação ao pênalti, que foi o Flamengo dominando o jogo, surge um pênalti, fazer 1-0, o Atlético Mineiro ia ficar nervoso, porque ia ser mais uma derrota para o Flamengo, ia ter que sair mais para o jogo, ia sobrar espaço para o contra-ataque. O mesmo desenho tático do que foi o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Só que aí é uma coisa, na minha opinião, absurda. Tem que determinar, antes do jogo, na pré-eleção, nos treinamentos, quem é o batedor de pênalti. Se esse batedor não está em campo, quem é o segundo. No caso, quem poderia bater o pênalti era o Plata, né? Ele já fez 2 gols pelo Flamengo, os 2 de pênaltis, e os 2 pênaltis bem batidos. Então, nada mais natural do que ele pegar e bater. Mas aí o seu Davi Luiz conversa com ele, pega a bola para bater. Na hora eu falei com a minha esposa, falei, vai perder. Não estava secando, nada, mas o futebol não é uma ciência exata, mas você tem que respeitar ali, sabe, o futebol. Não existe, primeiro um zagueiro, depois eu fui saber, tinha 12 anos que ele não batia um pênalti no jogo, nos 90 minutos, sem ser por decisão de pênaltis. Bate extremamente mal, sendo que o batedor de pênalti não era ele quis bater para aparecer. Então, eu acho que o Felipe Luiz e os jogadores têm que ter em mente, no caso aí mais o treinador, né? Tem que ter em mente que em primeiro lugar, o que é melhor para o Flamengo. O que é o melhor para o Flamengo não é o Davi Luiz batendo pênalti, certo? Aproveitando esse gancho do que é melhor para o Flamengo e não para o jogador ou para o dirigente, falar da situação ridícula que se transformou essa guerrinha pública de dirigentes do Flamengo e Gabigol. Para mim, um exemplo que define muito bem isso é a charge do Amarildo. Inclusive, deixo aqui uma sugestão, quem quiser seguir no Instagram é Amarildo Charges. Excelente. Ele fez essa charge que, infelizmente, eu não consigo mais botar desenho, né? Eu não consigo mais alterar a capa do episódio, do podcast, porque atualizarem desde então eu não consigo. Quem me acompanha há mais tempo deve lembrar que todo episódio eu botava uma capa. A gente conseguia escolher uma capa. O do jogo de hoje seria essa charge, que eu vou falar aqui como é que era essa charge. Lógico que não é o ideal. O ideal é vocês irem no Instagram do Amarildo e ver lá. Amarildo Charges. Um torcedor do Flamengo, com a camisa do Flamengo, um copo de chopp. Do lado dele, Landim e Marcos Braz. Do outro lado, Gabigol. Na frente deles, uma caixa d'água, certo? Landim, Marcos Braz e Gabigol com uma mangueira de água saindo dessa caixa d'água e jogando água no chopp desse torcedor do Flamengo. Foi justamente perfeita. Essa é a definição do que aconteceu e está acontecendo entre dirigente do Flamengo e Gabigol. Só para voltar lá na questão do pênalti do Davi Luiz, além do que eu já falei, é um desrespeito com o torcedor. O torcedor que está em casa, vendo o jogo, querendo que o time ganhe. E o torcedor que foi no Maracanã, o cara pagou o ingresso, tá lá torcendo, gritando. Muitas vezes não são torcedores do Rio de Janeiro,
vai de excursão, ou vai de outro, vai de carro, para chegar lá e o time não ganhar, tendo um pênalti a seu favor, porque o Davi Luiz quis bater para aparecer. Sabe? Mas voltando, Gabigol e dirigentes do Flamengo, vou ser bem breve, porque é um assunto extremamente chato e, sabe, eu já estou cansado disso aí. Primeiro, é que os dirigentes do Flamengo, essa gestão do Marcos Braz e seu braço direito Landim, eles nunca tomam decisões com convicção. Quando você não é capacitado para ocupar o cargo que você exerce, você nunca vai ter convicção nas suas decisões. O exemplo disso é o Flamengo. Né? Eu vou mais para frente, o Flamengo está entrando de férias, eu vou tirar um tempo, vou gravar um episódio só para falar da diretoria e das besteiras. Vai demorar bastante, né? Mas dessa vez o que a diretoria faz? Tira o Gabigol do jogo, certo? Devido a problemas, segundo a diretoria, a problemas internos. O Gabigol, aí bota, para mim o pior de tudo foi botar o Felipe Luiz na conversa. A justificativa que eles usaram é que o Gabigol, ao ser substituído no intervalo, não gostou, vazaram para a imprensa o que eles queriam que fosse vazado, de que o Gabigol ficou insatisfeito, reclamou de ter sido substituído, que o Gabigol não quis jogar o balde de gelo no Felipe Luiz. Aí a gente vê as imagens, o Felipe Luiz abraçando afetuosamente o Gabigol depois do título da Copa do Brasil. O Gabigol treinou normalmente na terça-feira, entre os titulares. Então, não foi, o Felipe Luiz tem todo o direito e moral para barrar o Gabigol. Ninguém vai ficar contra o Felipe Luiz. Só que aí tirou o Gabigol. O Flamengo tem um pênalti. Como é que as decisões da diretoria prejudicam o Flamengo e, consequentemente, nós torcedores? Tirou o Gabigol para dar uma resposta, talvez. Não sei qual foi a intenção deles. Tem um pênalti. Se o Gabigol está em campo, ele que bateria. Ele não deixaria o Davi Luiz bater. A chance do Gabigol acertar um pênalti é altíssima. O aproveitamento dele é mais de 90%. Então, olha como é que é a decisão dos dirigentes, pensando no que é melhor para eles, visto que tem uma eleição no final do ano. O Landim já chutou o balde, já se colocou como candidato. Ele fala que ele vai ser o CEO. O Danches nem aparece, é só um laranja que está lá. Então, eles usaram esse negócio de afastar o Gabigol para mostrar força, para não sei o que lá. Falando do Gabigol agora, o Gabigol tem um ego maior do que a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é composta por 45 milhões de torcedores. O ego, a vaidade do Gabigol é maior do que a gente. Certo? Isso aí é inquestionável. Tanto o Gabigol, tanto quanto a diretoria estão errados nessa questão aí. De tudo. Eu não vou entrar em detalhes dessa novela que todo mundo já sabe. Só que a diretoria afastar um jogador que nesse momento é titular do time é errado. Só quem pode afastar jogador é o técnico. A diretoria pode afastar jogador se o cara cometer um ato gravíssimo de indisciplina. O que eles vazaram para a imprensa, o Gabigol deve ter feito com todos os treinadores, inclusive com o Jorge Jesus. Ele falou, segundo a diretoria do Flamengo vazou para a imprensa, o Gabigol falou, pô, vai me tirar? Tá de sacanagem. Acredito que ele fez isso com o Sampaoli, com o Paulo Souza, com o próprio Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, provavelmente. Né? Mas assim, toda essa novela, Gabigol renova, não renova,
E outro motivo que eu acho que a diretoria do Flamengo tirou o Gabigol do jogo foi, por exemplo, tem um pênalti, o Gabigol mete o gol de pênalti, automaticamente a torcida ia gritar, fica Gabigol. E a diretoria não renovou com o Gabigol. Certo? Na minha modesta opinião, acertadamente. Pelo que a gente sabe, a diretoria do Flamengo ofereceu 50% de reajuste para um jogador que não jogou em 2023 e não jogou em 2024. Fez 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Fez. Mas isso não merece um reajuste de 50% no salário. Mas a diretoria ofereceu. Não botou no papel lá e tal, ficou enrolando, porque como eu já disse agora há pouco, a diretoria não tem convicção do que faz. A diretoria do Flamengo fica esperando o que vai repercutir na imprensa, na torcida, para aí ela ver que rumo que vai seguir para beneficiar o Landim e Marcos Braz. Isso para mim é muito nítido. Em relação ao Gabigol, se eles são uma diretoria profissional, capaz, entende o que estão fazendo, chega, dá uma entrevista coletiva antes do jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? Há 2 meses atrás, seja lá quando fosse, falando que nós, diretoria do Flamengo, agradecemos tudo que o jogador Gabriel fez aqui no Flamengo. Os gols decisivos, o carisma, o carinho que ele tem pela torcida, a torcida com ele. Foi um jogador que está na história do Flamengo para sempre. Mesmo quem gosta, quem não gosta do Gabigol, não pode negar que ele está na história, por todos os gols, por tudo que ele fez. Só que nós, diretoria do Flamengo, entendemos que a nossa relação, né, de trabalho chegou ao fim. O ciclo do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. Agradecemos por tudo. Nós vamos continuar aqui tentando fazer o que é melhor para o Flamengo. O Gabriel vai jogar em outro clube. Acabou. Não teria problema nenhum. Essa novelinha do Gabigol depois da entrevista, depois do jogo, que ele não ia perder a oportunidade. Daí não ia precisar afastar ele desse jogo, aonde, por coincidência ou não, o Flamengo perde um pênalti, sabe? Aí, logo que o Marcos Braz ou o Landim desse essa declaração, a primeira pergunta seria: o Gabriel joga pelo Flamengo ainda, já que vocês estão falando que não vão renovar o contrato com ele? Aí a resposta seria: claro que o Gabriel joga. O Gabriel é um atleta profissional, nunca, né, faltou com seus compromissos. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 2024. Temos certeza que ele vai honrar o compromisso até essa data. Jogaria toda a responsabilidade nas costas do Gabigol, né? Falaria que fez uma proposta de reajuste de 50% por 1 ano, mas o atleta queria um vínculo maior. Chegou no acordo e não vai ter renovação, mas que eles contam com o Gabriel para o restante da temporada. Pronto, acabou o problema, não teria problema nenhum. A gente ganha uma Copa do Brasil, que é o único campeonato que a gente conseguiu ganhar esse ano. Tá todo mundo feliz. Aí o Flamengo já está em crise, assim, né? Afasta, já é polêmica, afasta Gabigol, diretoria afastou Gabigol. Aí o Gabigol vai no Twitter e no Instagram, bota indireta. A diretoria que não dá a cara, dá uma entrevista, velho. A diretoria ficou enrolando o caso Gabigol, renova, não renova, pensando na reeleição, que o Landim vai se reeleger, né? Não vai ganhar, graças a Deus quem vai ganhar é o BAP. Mas ele está pensando no 3º mandato. Então ele ficou ali cozinhando o galo. O Gabigol, que não é besta nem nada, na primeira oportunidade saiu por cima. Saiu bem por cima da diretoria. Saiu campeão, fez 2 gols e não renova. E a gente que torce pro Flamengo tem que ficar aguentando
mais essa palhaçada da diretoria. Uma situação simples de se resolver. Mas enfim, é o que a gente tem. Esse jogo do Flamengo, quando o Davi Luiz pega a bola para bater o pênalti, para mim é fim de festa, é férias, sabe? Se o Flamengo ganha aquele jogo, aumentaria um pouquinho a chance de tentar ser campeão brasileiro. Mas vou repetir, eu falei isso aqui em casa, quando o Davi Luiz pega para bater a bola, o pênalti, eu falei, é férias, fim de festa. Acabou. Esse ano agora, esses jogos do Brasileirão que faltam, vão só cumprir tabela. Mas vamos ver, né? Torcer pro Flamengo continuar jogando bem, porque Felipe Luiz está de parabéns. Não tem como reclamar. O próximo jogo é Flamengo e Cuiabá, lá em Cuiabá. Aí o Flamengo empata ou perde, né? O time já não entra concentrado. Aí na outra rodada também não consegue vitória, pronto, já vai ser crise. Então é importantíssimo, pensando em 2025, que o Flamengo ganhe todos os jogos do Brasileirão que faltam. Para o Felipe Luiz entrar prestigiado, para a imprensa já não querer gerar crise e tudo mais. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.